Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais na palavra de Deus, principalmente no livro de Gênesis. Eu te convido a abrir a Bíblia em Gênesis 12, 5 a 10. Gênesis 12, 5 a 10. Podem acompanhar a leitura aqui comigo. Gênesis 12, 5 a 10. E tomou Abrão a Sarai. Só uma curiosidade, irmãos, o nome de Abrão e o nome de Sarai ainda não haviam sido mudados, não havia sido mudado, entende? Então, por isso que Deus chama aqui Abrão ainda e Sarai. Sua mulher e Aló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Muito bem, hoje nós continuaremos ainda olhando para a vida de Abraão. Tem tantas coisas na vida de Abraão que eu falei, não, eu não posso me limitar só em um domingo a falar de Abraão. E Deus me tocou para que falasse um pouquinho mais da vida de Abraão, tá bom? Na semana passada, nós vimos que durante a trajetória de nossas vidas, nós enfrentaremos lutas, enfrentaremos dificuldades, enfrentaremos vales, enfrentaremos também planícies. A gente precisa saber que na trajetória da nossa vida, nós muitas vezes triunfaremos, mas em outras ocasiões nós também fracassaremos. Aprendemos que Abraão decidiu viver a vida com ânimo e coragem. Mas, acima de tudo, aprendemos que ele decidiu andar com Deus. E viver não os seus próprios sonhos, mas viver os sonhos de Deus para a vida dele. Disse uma frase de Robert Ingersoll a semana passada, que a maior prova de coragem é suportar as derrotas sem perder o ânimo. E como Abraão enfrentou algumas derrotas, alguns percalços, algumas situações... que lhe tiraram o ânimo, provações, situações adversas, mas ele continuou com ânimo e coragem. Abraão decidiu andar com Deus diante de um contexto, como nós vimos, de corrupção, diante de um contexto de rebeldia e diante de um contexto de idolatria. E Abraão deu passos rumo a uma vida vitoriosa. Aí eu disse 3 pontos importantes sobre a vida de Abraão a semana passada. O primeiro passo foi ouvir a voz de Deus. O nosso irmão Abraão ouviu a voz de Deus. E muitas vezes Deus está falando a nós. Deus fala ainda. Eu dizia semana passada. O que falta-nos é ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos envolvidos, absorvidos pelas vozes do mundo. Nós precisamos calar algumas vozes do mundo para que possamos ouvir a voz de Deus. Mesmo diante de tanta corrupção, rebeldia e idolatria, Abraão conseguiu ouvir a voz de Deus. Para isso, ele calou as vozes que poderiam interferir nessa comunicação de Deus para com ele. A primeira voz que ele calou, eu disse, é a voz do eu. A voz do egoísmo, porque o egoísmo muitas vezes nos leva à rebeldia contra Deus, o querer cumprir os desejos e os desígnios do nosso coração. Tiago já havia advertido lá na sua carta, que muitas vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal, pedimos para gastar única e tão somente nos nossos deleites. Então Abraão conseguiu calar a voz do egoísmo, que poderia levá-lo a uma rebeldia contra Deus, e não aceitar o plano de Deus, porque o plano de Deus se opunha à sua própria vontade. Mas ele também calou a voz do mundo, a voz da corrupção, aquela voz que frequentemente nós ouvimos, de que todo mundo faz assim, o mundo todo age dessa forma, por que nós temos que ser diferentes? E nós temos que lidar também com essa voz do mundo, que pode nos levar à corrupção, a uma debandada, a apostatarmos da nossa fé.
para querermos satisfazer única e tão somente os desejos do nosso coração. Mas a terceira voz que Abrão calou foi a voz da carne. Porque a carne muitas vezes nos leva a levantar ídolos. E nós precisamos calar essa voz da carne. É o ídolo do dinheiro, é o ídolo da sexualidade simplesmente aberta. A gente é impregnado por tudo isso e muitas vezes nós desistimos da carreira cristã porque a carreira cristã parece que está sendo um entrevero para a gente não consegue avançar. Eu tenho que abrir mão de todos esses conceitos para que na minha empresa eu siga em obediência ao padrão de Deus. Não, eu não quero ter que calar a voz das riquezas. Esse é um ídolo que eu levantei. E Jesus já disse, você não pode servir ao Mamon, que é o Deus das riquezas, e ao mesmo tempo querer servir a Deus. Então, para ouvir a voz de Deus, precisamos calar as vozes da oposição dentro de nós. Quando ouvimos a voz de Deus, precisamos crer, e esse foi o segundo passo da semana passada. Crer na voz de Deus, porque crer é o que nos leva a obedecer. Pois se de fato a voz é de Deus, seguramente Ele tem para mim, para você, para nós, um melhor plano. Por isso que o terceiro passo de Abraão foi ouvir a voz de Deus, foi ele simplesmente crer na voz de Deus para que pudesse obedecer. O texto-chave desses três passos está em Hebreus 11:8, pela fé. Está vendo? Ele acreditou. Abraão sendo chamado, se ele foi chamado é porque Deus falou com ele, o chamou. Portanto, ele obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. É assim que a nossa vida avança, ouvindo, tendo fé, crendo e obedecendo. Então, Abraão nos deu uma tremenda lição a semana passada. E hoje nós aprenderemos um pouquinho mais com o nosso irmão Abraão. No fato de que, após Abraão conhecer esse Deus verdadeiro, que falava com ele, que o chamava, que designava qual a sua vontade para a vida de Abraão, depois dele conhecer esse Deus verdadeiro, Abraão dispôs o seu coração para empreender sua caminhada de fé. E a caminhada de fé de Abraão foi apoiado nas promessas de Deus. Ele só seguiu e foi adiante, e apagou, e não deu ouvidos a essas vozes do seu interior, porque na realidade Abraão tinha consciência de que as promessas de Deus seriam cumpridas na sua vida. Ele obedeceu, sem mesmo saber para onde ia. E essa trajetória de obediência de Abraão, eu considero como uma trajetória de construção de altares na nossa vida. Eu já falei para vocês sobre essa faceta, essa particularidade de Abraão em construir altares. É incrível como durante toda a sua trajetória Abraão levanta altares. O que é um altar? É uma mesa especial, é uma pedra. É um local onde se consagrava um sacrifício para uma divindade. Por que eu digo para uma divindade? Porque seguramente o nosso amigo Abraão já tinha observado lá na sua terra, em Ur dos Caldeus, diversos altares sendo levantados para deuses estranhos. Então o altar é esse local onde se sacrifica. O altar é o local onde nós adoramos. O altar é o local onde nós nos prostramos. O altar é um local de culto. O altar é um local de veneração. Não é à toa que lá em Josué, capítulo 24, 2, semana passada nós vemos que a voz de Deus chama não somente Abraão, mas o seu pai Terá. Em Josué 24, 2 está determinado o seguinte: assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naó, e lá eles serviram a outros deuses. Mais uma vez repito, eu acredito que Abraão, durante toda a sua juventude, durante o seu tempo em que estava com seu pai, vivendo em Ur dos Caldeus, deve ter acompanhado muitos altares levantados lá naquela terra pagã. No entanto, não ao Deus dos deuses, ao Deus verdadeiro, mas a divindades falsas. Eu acredito que é por isso que em Gênesis 12, 1, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, sai-te da tua parentela
e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E a partir de agora, com essa saída, com essa obediência de Abrão, em sair da sua terra, em sair do paganismo, em sair da idolatria, em sair da rebeldia, em sair do local de corrupção e obedecer a Deus, nós vamos ver essa trajetória de construção de altares por Abrão, não altares a falsos deuses, mas altar ao Deus dos deuses. E mais uma vez, repito, um altar é local de adoração, o altar é um local de sacrifício, o altar é um local de culto. E vamos observar então nessa trajetória de Abrão quais foram os altares erguidos por ele. Entre tantos, hoje a gente só vai tratar sobre 2, tá bom? Só 2 altares. O primeiro está em Gênesis 12, 7. Está aí aberto em Gênesis? Veja o que diz em Gênesis 12, 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua descendência darei esta terra. Depois de Deus fazer essa declaração, na realidade, uma repetição já dessa promessa que Deus havia feito nos versículos 2, 3, 4. Nós observamos aqui o Senhor reafirmando a ele a promessa de que à tua descendência darei essa terra. Qual foi a atitude de Abrão, depois de ouvir Deus falando, reafirmando a promessa? Diz que ele edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. A motivação de Abraão ao construir esse primeiro altar foi em adorar ao Senhor, prestar um culto ao Senhor que lhe aparecera. Note que aqui, por enquanto, é só Deus falando. Nós não estamos vendo um diálogo, mas nós estamos vendo Deus dando as diretrizes, Deus dando ali todas as coordenadas. E essa primeira motivação de Abrão ao construir esse primeiro altar foi para adorar ao Senhor que lhe aparecera, e nessa aparição, a reafirmação da promessa sendo feita por Deus a Abrão. Hoje, meus amados irmãos, nós precisamos aprender nesse texto, nesse versículo, no primeiro ponto. Anote se você quer apontar aí o primeiro ponto. Devemos adorar o Senhor por suas promessas. O Senhor tem muitas promessas para ti e para mim na sua palavra. E o conhecimento dessas promessas de Deus deveriam nos levar a um culto a Ele, a uma adoração a Ele, a nos prostrarmos diante dEle. É isso que o nosso irmão Abrão fez. Quando você olha para a palavra de Deus e se depara com valiosíssimas promessas de Deus, você deveria também ter a iniciativa de construir a Deus um altar na sua vida, em erguer ao Senhor um culto de gratidão a Ele. A ingratidão é terrível hoje em nossos dias. Eu posso citar para vocês inúmeras, vastíssimas promessas de Deus a nós hoje. A primeira grande promessa é que o nosso irmão Abrão estava caminhando rumo a uma terra que o Senhor lhe prometera. Uma terra que ele ainda não havia visto, uma terra que ele não conhecia, mas obedeceu ao Senhor e foi caminhando adiante rumo a essa terra prometida. Sabe que Jesus também nos prometeu uma terra a ti e a mim? Está lá no Evangelho 14, 2 e 3. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E olha a promessa: quando eu for e vos preparar esse lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém ou não? Você tem essa esperança? Você crê que realmente tem um lugar reservado para a gente lá na casa de Deus? Você acredita que o céu é realmente uma morada destinada a nós, se deixarmos essa vida, fecharmos os olhos aqui nessa vida? A fé em Deus, em Jesus e na sua palavra que não falha, determina que ao fecharmos os olhos aqui, abriremos lá no céu, contemplando o nosso Deus. Ah, que bom será ver Jesus, que bom será ver o nosso Salvador. Essa é uma promessa real, dada a todo aquele que crer. Crer, é isso mesmo. Porque a segunda promessa que eu quero passar para você é uma promessa concernente à salvação. Olha o que diz em Romanos 10, 9
e 10. Em Romanos 10, 9 e 10 está escrito, é uma promessa condicional, a saber, se indica algo que você precisa fazer, se indica algo que nós devemos fazer. E a Bíblia diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Sim, que promessa maravilhosa, a de um dia habitar com o Senhor nos céus. Mas essa promessa é condicionada a você e a mim confessarmos a Ele os nossos pecados. Se nós confessarmos a Ele, se nós crermos nele, está destinado para ti e para mim uma terra prometida, gloriosa nos céus. E é para lá que eu quero ir, em nome de Jesus. Por isso que, meus amados irmãos, devemos adorar o Senhor por suas promessas. Quando o Senhor aparece a Abrão, ele dá a promessa, essa terra eu darei à tua descendência. Abrão imediatamente constrói um altar e ali ele adora ao Senhor que lhe aparecera. Ah, que promessa maravilhosa! E tem mais, hein? Em 1 de João 1,9, diz o seguinte, olha o condicional, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O Senhor tem uma promessa gloriosa, não tem pecado que Ele não possa perdoar na tua vida. Mas existe um condicional, é se você confessar. Eu me recordo das palavras lá no livro de Crônicas, quando diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e aí se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua prece. Meu amado, não esconda os seus pecados, não omita os seus pecados, confesse-os ao Senhor, porque aquele que confessa alcança misericórdia, mas aquele que não confessa jamais prosperará. Olha quantas promessas o Senhor nos dá. E eu poderia citar a promessa da provisão. Lá em Mateus 6, 31 a 33, tem também uma promessa condicional. Quem aqui não quer ter todas as suas necessidades supridas? Necessidades, hein? Necessidade. Não venha querer colocar luxo. Mas aqui o Senhor nos diz em Mateus 6, 31 a 33. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Essas são as maiores necessidades do ser humano. O que comer, o que beber, o que vestir. Mas Jesus continua dizendo, todas essas coisas os gentios procuram. Os do mundo também lutam cada dia para conquistar o suprimento dessas necessidades. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Aí tem o mas. Olha a condição aí. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Você quer necessidades supridas? Quer? Você precisa buscar a Deus em primeiro lugar. O seu reino, sua justiça. E todas essas coisas, ou seja, a comida, a bebida, o vestuário, vos serão acrescentadas. Olha que promessa grandiosa. É o que lá no Salmo 37, 25, Davi já dizia, eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. É o que lá em Filipenses 4,19, Paulo diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, haverá de suprir cada uma das nossas necessidades em glória, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quantos aqui hoje tiveram o suprimento das suas necessidades em glória? Diga amém. Eu não pude hoje compartilhar do suprimento das necessidades do Senhor. Eu não pude hoje nem comer, só estou bebendo, mas graças a Deus que estou me vestindo. Espero que não ocorra nenhum problema, né? Amém. Louvado seja Deus por isso. Mas o Senhor promete suprir todas as nossas necessidades. O Senhor nos promete um lugar maravilhoso nos céus. O Senhor nos promete, sim, o perdão de todos os nossos pecados. O Senhor nos promete a salvação. O Senhor nos promete a provisão. E o Senhor nos promete também a sabedoria para tomarmos as decisões corretas no nosso caminhar. Tem gente, eu falei semana passada, que está dando ouvidos a todos, menos a voz de Deus. E a Bíblia nos diz, no livro de Tiago, na carta escrita por Tiago, capítulo 1, versículo 5,
Em Tiago 1,5, se algum de vós tem falta de sabedoria, está vendo? Se algum de vós tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Louvado seja Deus. Eu posso ter sabedoria para tomar as decisões certas. Eu posso ter sabedoria da parte de Deus para não me encaminhar em caminhos que vão me levar para longe dele. O Senhor nos promete promessas valiosíssimas. A promessa da salvação, a promessa de um lar nos céus, a promessa do perdão dos pecados, a promessa, sim, do suprimento das minhas necessidades, a promessa de sabedoria. E tudo isso, meus amados irmãos, deveria levar você, eu, todos nós, a levantarmos um altar em nossas vidas para glorificarmos o nome desse Deus. Amém ou não? Louvarmos, exaltarmos o seu nome. É isso que Abrão fez. Quando o Senhor aparece para ele, diz: Abrão, vem cá, eu quero reafirmar o que eu lhe prometi. Toda essa terra eu darei à sua descendência. Abrão louvou, engrandeceu a Deus, levantou um altar, prostrou-se e prestou a ele um culto. Quantas vezes você tem prestado a Deus um culto através da sua vida? Quantas vezes a ingratidão tem nos levado a simplesmente praguejar, amaldiçoar, murmurar? Mas o Senhor está disposto a ouvir da tua boca uma palavra de expressão de louvor e adoração a esse Deus. Você pode confiar nesse Deus. Você pode confiar piamente nesse Deus. Em Números 23, 19. Em Números 23, 19 está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Sim, Abraão me ensina que na nossa vida a gente precisa ouvir a voz de Deus. Aprendemos que ao ouvir a voz de Deus, precisamos crer na voz de Deus. E ao ouvir e crer nessa palavra, nós devemos obedecer, caminhar. A trajetória da nossa vida começa desde esse momento em que nos convertemos a Ele. E o Senhor vai nos dar sinais, o Senhor vai falar, o Senhor vai aparecer a nós de diversas maneiras, principalmente por sua palavra. E quando o Senhor aparece a nós nessa palavra e reafirma todas essas promessas, você e eu não temos escapatória. Deveríamos nos prostrar diante de Deus, adorá-lo, engrandecê-lo, louvar o seu santo nome, porque altar é local de adoração. Mas em segundo lugar, o que Abraão nos ensina? Com Abraão aprendemos que o conhecimento das promessas nos leva, sim, à adoração. Quando a gente conhece essas promessas, é inegável, a gente precisa adorar ao Senhor, agradecer ao Senhor, mas não somente glorificar o seu nome, o adorar, o louvar, o engrandecer, mas o conhecimento das promessas deve nos levar ao desejo de ter comunhão com Ele. E comunhão é algo pautado no diálogo. Comunhão é algo pautado não simplesmente em esperarmos o Senhor falar conosco, mas em nós também falarmos com Ele. O diálogo precisa ser estabelecido entre nós, entre mim e Deus. Em Gênesis 12, 8, está escrito exatamente isso. O primeiro altar foi em gratidão a Deus pela reafirmação da promessa, ao Senhor que simplesmente lhe apareceu. O nosso irmão Abraão não fala nada. Mas agora olha o que diz em Gênesis 12, 8. Moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor. Note a diferença desse altar em Betel agora. O primeiro altar é o altar simplesmente ao Senhor que lhe aparecera. Mas agora o segundo altar, ele ergue em Betel e invoca o nome do Senhor. Ele invoca, agora ele fala, ele conversa, ele pronuncia palavras, ele pede, ele tem diálogo com Deus. Que lindo vermos aqui agora em Betel isso acontecendo. A palavra Betel vem de Bet mais El. Bet significa casa, El, Deus. El Elyon, El Shaddai, lembra? El. Por isso que Joel é um nome bonito, Daniel. O El do final nos remete a Deus.
Então veja, lá em Betel, o que faz ele? Ergue um altar. E quando olhamos para Betel e notamos que a palavra Betel significa casa de Deus, a casa de Deus é o local onde o nome do Senhor deve ser invocado. E eu não estou querendo aqui, não me interpretem mal. Pastor Joel não está dizendo que a casa de Deus, a igreja, é o único local onde você pode expressar e invocar o seu nome. Mas eu quero te aprofundar nesse significado de casa de Deus. Olha o que diz na primeira de Paulo aos Coríntios 3,16. Sabe o que diz em primeira de Paulo aos Coríntios 3,16? Não sabeis vós que sois o quê? O templo de Deus. Vocês não sabem que vocês são casa de Deus? Vocês nunca perceberam ainda que vocês são o templo, a casa de Deus, onde Ele habita? Onde o Espírito de Deus habita em nós? Você não precisa vir aqui a um prédio, mas o nosso diálogo com Deus se efetua dia a dia em nossas vidas, porque aqui dentro de nós, no dia em que nós nos convertemos a Jesus, passamos a ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Ele está aí com você? Você é casa de Deus. E como casa de Deus, em nome de Jesus, você precisa adorar ao Senhor. Você precisa invocar o seu santo nome. Não é casa de Deus para Deus ficar aqui escondidinho. Não é casa de Deus para você omiti-lo. Não é casa de Deus para escondê-lo. Mas somos casa de Deus para revelar a todo mundo as grandezas e as promessas do nosso Deus. Aqui está em 1 de Coríntios 6,19. É reafirmado por Paulo o fato de que nós somos casa de Deus. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Que bom, meus amados irmãos, sabermos que podemos ter uma relação pessoal com Deus. Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus que se comunica com a gente. Deus é um Deus que quer ser invocado por nós. Deus é um Deus que quer ouvir a tua voz diariamente, se dirigindo a Ele. Todo aquele que invoca a Deus e o adora, deseja necessariamente estar em comunhão com Ele, mas também com toda a Betel de Deus, que é a sua igreja. Amém ou não? Quantos Betel tem aqui? Quem é casa de Deus aqui? E quando nós estamos aqui juntos, nós estamos aqui em um corpo, servindo e adorando ao Senhor. Por que você veio aqui hoje? Qual é a sua intenção? Qual é a razão de você estar aqui hoje? Não deveria ser outra, senão para expressar com os seus lábios o louvor e a adoração que lhe são devidos. O reconhecimento pelo cumprimento de cada uma das suas promessas. Por isso que, meu irmão, Hebreus 10:25 diz o seguinte: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Não deixe de congregar. Não deixe de aqui estar. Sei que tem muitos nos acompanhando aí agora por essa transmissão e que estão impedidos de aqui estar. Quantos irmãos nossos enfrentando nos últimos dias enfermidade, gripe forte? Alguns dos nossos irmãos também se contagiaram com a Covid, tiveram experiências ruins durante essa semana. Quantos acometidos por uma virose? E assim a vida. Alguns estão nos acompanhando por ali, porque não podem estar aqui. Mas não gostaria que ninguém estivesse nos acompanhando lá, simplesmente por comodismo. Porque a Bíblia diz que, em primeiro lugar, quando eu conheço as promessas de Deus, necessariamente eu preciso adorá-lo. Preciso construir um altar em minha vida. Mas quando eu conheço essas promessas de Deus, eu não somente tenho o desejo de adorá-lo, mas eu tenho o desejo de ter comunhão com Ele, invocar, falar. Várias vezes já disse para vocês, Ele nos fala por sua palavra, e nós falamos com Ele por nossa oração e por nossa intimidade com Ele. Tens tido intimidade com Deus? Espero que sim. E em terceiro, em último lugar, o que Abraão nos ensina? Nos ensina que mesmo adorando a Deus, mesmo tendo o desejo de ter comunhão com Ele e com os irmãos, nós seremos provados e enfrentaremos provações. Sabia disso? Nós não estamos eximindo, não estamos
simplesmente impedidos de enfrentar situações adversas. É o que nós vemos aqui Abraão enfrentando em Gênesis 12, 9 e 10. Olha o que está escrito em Gênesis 12, 9 e 10. Depois caminhou Abrão dali. Caminhão. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. E havia o que, irmãos? Fome naquela terra. Ah, mas para Abraão não teve fome. Abraão não passou os problemas que a terra estava enfrentando. Enfrentou. Desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Você não pode esquecer que entre tantas promessas boas, como o perdão de pecados, como a salvação, como também o suprimento das necessidades, como também o perdão dos nossos pecados, os céus reservados para todo aquele que crê. Como se não bastasse todas essas promessas consideradas boas, eu não posso me esquecer de uma promessa também de Jesus, que está em João 16, 33. Alguém sabe o que diz lá? No mundo tereis aflições. E eu estou dizendo isso para que vocês possam ter paz em mim. No mundo vocês enfrentarão, passarão por tribulações, por aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Louvado seja Deus! E se Ele venceu, Ele está conosco para nos ajudar a vencer. Não estamos eximidos de enfrentar dificuldades. Só que hoje, infelizmente, o evangelho humanista dos nossos dias não tem preparado o homem para as provas, mas somente para as vitórias. Há um evangelho que não é nem resquício, nem caricatura do evangelho de Jesus. Existe um evangelho humanista hoje, onde o homem passa a ser o centro e não Deus. E tendo o homem como um centro, se torna agradável aos nossos ouvidos ouvir aquelas palavras-chaves, aquelas palavras que nos impactam, aquelas palavras que massageiam o nosso ego. Porque o evangelho humanista de nossos dias não produz reverência profunda a Deus. O evangelho humanista de nossos dias não produz arrependimento sincero. O evangelho humanista dos nossos dias não oferece ao homem um espírito de adoração e interesse por estar aqui na igreja. Eu venho para ouvir boas palavras, palavras que me exaltem, palavras que digam que você é o que você não é. O evangelho humanista dos nossos dias coloca nas mãos dos homens a potencialidade para criar, para produzir tudo a partir de si mesmo. Você pode, você é. É isso que está sendo pregado aí por fora. Esse evangelho humanista dos nossos dias apresenta um discurso de poder e autoridade, colocando Deus na prateleira, como sendo simplesmente aquilo que você busca na sua casa. Eu quero comer agora, deixa eu buscar aqui na prateleira. E Deus é um serviçal. Deus é ali o gêniozinho da lâmpada para você esfregar e pedir o que você queira. Esse evangelho humanista tem colocado hoje o homem no centro e tirado Deus do centro. Várias vezes eu já tenho te dito, lá em Apocalipse 3:20, é terrível vermos que uma igreja chegou ao ponto de colocar Jesus para fora. É por isso que Jesus chega lá em Apocalipse 3:20 e diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, farei nele morada. Jesus está ficando do lado de fora de muitas igrejas, porque hoje os pregadores coachings dos nossos dias têm trazido única e tão somente palavras motivacionais, destruindo a fé sólida de muitos. O pastor Pedro Pamplona tem uma frase onde ele diz: o foco hoje em dia está naquilo que o homem pode fazer através da sua fé pessoal. Fé essa que passa por Cristo, mas que tem seu objeto na própria pessoa e nos seus esforços dirigidos. O evangelho humanista não adora a Deus por quem Ele é, mas quer adorar Deus por aquilo que Ele te dá. O que Ele pode me dar? Primeiramente, o culto não deve agradar o homem. O culto deve agradar a Deus, amém ou não? O culto não é para o homem.
Eu não gosto desse estilo de música, eu não gosto desse estilo de pregação, eu não gosto desse estilo de liturgia. E está gente por aí pipocando, indo de um lugar para outro, em busca de algo que satisfaça o seu ego e o seu coração. O culto não é para agradar o homem, o culto é para agradar a Deus. E a gente ouve hoje nas mensagens dos pregadores coachings do nosso dia: você merece ser feliz. E Deus te fará feliz. É o serviçal. É a bandejinha na mão. O que você quer hoje? Felicidade? Você merece ser feliz. Deixa eu te fazer feliz. Você é o ponto fraco de Deus. Deus, quando olha para ti, é o ponto fraco. Ele olha para você e fala: eu não consigo viver sem você. Você é o centro do coração de Deus. Heresia. Nós não somos o centro do coração de Deus. Restitui. Traga de volta o que é meu. Você pode todas as coisas. Declare, fale, exija. Porque você é o docinho de coco de Deus. Essa é a mensagem que faz bem aos ouvidos. Mensagem de exaltação ao homem, onde Deus é colocado de lado e Deus está na prateleira para ser buscado quando você quiser. Nós somos pecadores, amados irmãos, indignos da graça e do amor de Deus. Somos a causa e a razão da morte de Cristo. É isso que você precisa saber. Não porque nós temos valor, porque existem melodias hoje que querem exaltar o seu valor. Você tem valor. Você é o docinho de Deus. Você é o ponto fraco de Deus. Você é o centro do coração de Deus. Entenda. Eu vou trazer um conceito jurídico para vocês. Vocês já ouviram falar de fiança que é paga? Quando a pessoa às vezes é presa, e ela está lá presa, vai passar por uma audiência de custódia, aí vai o juiz e estabelece: olha, para a sua soltura, para você responder em liberdade, nós vamos estabelecer uma fiança. E a fiança sendo paga, o fulano pode responder em liberdade. Normalmente para quem é ali, réu primário e etc. e tal. Mas note, entenda que a fiança, quando é estabelecida pelo juiz para a liberdade provisória de um criminoso, não reflete o valor do criminoso. Como você tem valor, criminoso. De onde você veio, quem você é. Como você tem valor. Eu vou estabelecer então uma fiança grande pelo valor que você tem. A fiança não é em função do valor do criminoso, mas a fiança é em função do tamanho do delito que o criminoso fez. Quanto maior o delito, maior a fiança. Então não venha com esse papo de que você é o valorzinho de Deus, de que Deus tem que te trazer aqui na mão. Sabe o que nós mereceríamos se Deus fosse hoje usar de sua justiça o fogo do inferno? Todos nós somos pecadores. É por isso que Cristo morreu na cruz do Calvário. E a morte de Cristo não é a declaração do nosso valor, mas indica a profundidade do nosso pecado e a profundidade da culpa diante de Deus. Nós não somos salvos por algo de bom que nós tenhamos, mas nós somos salvos por aquilo de bom que tem em Deus, que é o amor e a misericórdia por miseráveis pecadores. No evangelho humanista dos nossos dias hoje, eu queria saber onde se encaixam as palavras de Paulo. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer faço. Onde cabe no evangelho humanista de hoje essas palavras? Onde cabe no evangelho humanista dos nossos dias as palavras de que quando você achar que você é forte, na realidade você é fraco? Onde fica Romanos 11:36? Porque dele
e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. A gente gosta de se sentir acariciado com muitas melodias humanistas hoje, onde o homem é o centro. Mas como é difícil, às vezes, a gente cantar que se Deus quiser, Ele é Deus, mas se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Não porque Ele não deu o que você queria e tanto desejava, porque Deus é Deus e continuará sendo Deus. Em Jeremias 9, 23 e 24, o evangelho humanista dos nossos dias não tem espaço para Jeremias 9, 23 e 24. Diz assim o profeta: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender, em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém ou não? Não se glorie no que você tem, não se glorie na sua sabedoria, não se glorie na sua força, na sua riqueza. Esteja certo de que não há palavras de poder, não existe nenhum tipo de força intelectual que possa nos livrar de enfrentar as provas que fazem parte do nosso processo de conhecimento e dependência de Deus. Como é que Deus pode ser o socorro bem presente na hora da angústia, se eu não passo por angústia? Como é que Deus pode ser clamado para que responda? Clama a mim e responder-te-ei. Se nós jamais vamos precisar clamar nada a Ele, porque Ele nos deu tudo aquilo que a gente queria e precisa para viver uma vida agradável. Como Ele pode estender a sua mão para te tirar das águas no momento em que você estava afundando? Se nós jamais nos afundaremos, porque Deus, na realidade, está prontinho a nos tirar das situações adversas dessa vida. Como socorreremos os nossos irmãos, chamados na Bíblia dos domésticos da fé, se esses nossos irmãos em Cristo nunca enfrentarão perrengues? Se a gente está livre de sofrimentos, se a gente hoje é simplesmente o local onde o Senhor coloca o centro de sua beneficência, nós não passaremos mais por problemas nem dificuldades. Tem gente que pega o Isaías 53 e diz lá, você não percebe que o Senhor disse que Ele levou sobre si as nossas enfermidades? Ninguém mais fica doente. E eu digo, o que foi isso que eu tive hoje? Mas esses que dizem que o Senhor decretou e disse que nós não teremos mais enfermidades, esquecem que no mesmo texto que eles usam para seu bel prazer em dizer que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, eles não dizem o restante. E também levou sobre si as nossas dores. Diga para esse aí que fala que a tua enfermidade, a tua situação adversa, o teu problema é porque você está em pecado. Aí você chega e fala, me dá aqui seu dedo. Escolhe qualquer um dos 5 dedos. Pega um martelo e diz, se o Senhor levou as enfermidades, Ele também levou as dores. Porque o mesmo texto está dizendo, deixa eu martelar seu dedo com gosto. E você não pode gritar. Porque se gritar é sinal que o Senhor não levou as tuas dores. O evangelho humanista está aí para querer oferecer o que você mais deseja no seu coração. A acariciada, o carinho, o levantamento do seu ego. Note que Abraão, por um instante, se afasta da comunhão. Abraão se afasta do altar de Betel. O altar onde ele invocara o Senhor e onde o Senhor tinha respondido a ele. O altar da presença, o altar do diálogo, o altar dessa comunhão preciosa dele com Deus. E as dificuldades e as provações dessa vida fizeram com que Abraão abandonasse Betel e fosse para o Egito.
fosse atrás de satisfação da sua necessidade, porque Abrão duvidou que Deus pudesse supri-la. E lá no mundo, porque o Egito tipifica o mundo. É lá no mundo onde ele mente, é onde lhe falta a fé que ele teve para sair da sua terra e ir para a terra que o Senhor mostrou, mas lhe faltou agora a fé no momento da dificuldade. Tanto que a Bíblia nos diz que a oferta indecente que ele faz para sua esposa Sarai é: se alguém perguntar quem você é, diga que você é minha irmã, pelo amor que você tem a mim. Porque se você disser que eu sou sua esposa, eles vão me matar para ficar contigo. Se você disser que é minha irmã, ao menos eles vão tratar o cunhadinho bem. Lembra quando você tinha que levar o cunhado junto, se quiser sair com a namorada? Quantas vezes eu tinha que levar cunhado junto? O pai falava, ela só vai se o irmão for junto. E a gente tinha que levar o cunhadinho e tratar bem o cunhadinho. Fazer uns conchavos com o cunhadinho. Vai lá, vai dar uma voltinha, tá? Olha lá. Pagava até sorvete pro cunhadinho, para ele deixar você um pouco sozinho. E é isso que o nosso irmão Abrão quer. Ser tratado como o cunhadinho de Faraó. Gênesis 12, 13 está escrito exatamente isso. Diz: e peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Nós já sabemos o fim da história. Faraó, pela graça de Deus, é advertido. E Deus comunica a Faraó: não toque nessa mulher. Não toque. Veio pragas, veio situações difíceis, e Faraó então percebeu que tinha algum erro e alguma mentira nesse negócio. E Abrão é confrontado por Faraó. Sabe, quando a gente simplesmente se esquece da nossa posição de adoradores, simplesmente quando a gente esquece da nossa posição de sermos pessoas que levantam o nome do Senhor, e isso em nossas vidas, é triste quando a gente é repreendido pelo mundo. O que você está fazendo aqui? Esse não é o teu lugar. O quê? Você é crente? Rapaz, eu te vi na igreja um dia desses, lá na transmissão, fazendo uma oração tão bonita. É você? É o que Faraó faz. Por que você fez isso? Porque não me disse a verdade. Porque eu temi. Sabe, meu amado, eu não sei como está a tua vida com Deus. Eu só sei que olhar para as promessas de Deus deveriam nos levar a uma postura de adorá-lo. Você crê nas promessas de Deus, amém ou não? O Senhor pede de você que você o adore. E o adore em espírito e em verdade. Mas o conhecimento dessas promessas não somente me levam a adorá-lo, mas deveria nos levar a termos prazer em estar na comunhão, em Betel. Em Betel. É do lugar onde nós nunca deveríamos sair. O Senhor está aqui dentro de você. Por mais que você tente fugir da presença dEle. Em Salmo 139 diz que se você subir ao mais alto, Ele está lá. Se você descer ao mais profundo, Ele lá está. Não há como fugirmos da sua presença. Por isso que em Gênesis 13, 3 e 4... nós vemos a atitude mais grandiosa do nosso irmão Abrão. Em Gênesis 13, 3 e 4 diz a palavra que ele fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, lá entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que dantes ali ele tinha feito. E quando Abraão, saindo do Egito, sente da parte de Deus que teria que voltar de onde ele nunca deveria ter saído, a Bíblia diz que Abraão invocou ali o nome do Senhor.
Eu acho que é hora de você voltar. Eu acho que é hora de você voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como estão os seus atos. Mas Abrão voltou. E está na hora de você voltar para a presença do Senhor. Está na hora de colocar a tua vida em ordem com Deus. Nunca é tarde para nos arrependermos. Nunca é tarde para rejeitar o evangelho humanista dos nossos dias e se apegar ao que é verdadeiro e invocar o nome do Senhor. Eu concluo dizendo que hoje vimos que após Abrão conhecer a Deus, e não somente a qualquer Deus, mas o Deus verdadeiro, ele dispôs o seu coração para servi-lo e obedecê-lo. E assim que recebe de seu Deus as promessas, começa então a sua trajetória de construir altares. E entre os vários altares que Abrão construiu, destacamos o altar de Betel. É lá onde a comunhão com Deus é restabelecida. É lá onde a comunhão com Deus é estreitada. E hoje talvez seja o dia de você colocar tua vida em ordem com o Criador e voltar para Betel, em nome de Jesus. Fecha seus olhos. Vamos orar.